Olá, olá, boa tarde, boa noite, bom dia, onde vocês estiverem. Deixa eu tentar ajudar essa câmera aqui, que o negócio tá meio complicado de novo. Filmar aqui na cidade é uma coisa maravilhosa, né? Good day, good evening, whatever you are. It's nice to see you everyone again and continue our little studies, about African religion, about the African kingdom, But at the moment is everything is in Portuguese, so there's a lot of stuff I haven't passed yet in Portuguese, so I was able to translate few stuff is now start going, doing what I'm supposed to do. But anyway, soon I'm going back also as well as the English as well, so everybody be fine, okay? Então, hoje eu vou começar a fazer um estudo, a respeito da civilização da África, da sul-africana, do grande reino do Zimbábue e Munumutaba. Que muitas vezes também em português vocês vão encontrar também Munhamutaba, que é o reino do Zimbábue, na região sul-africana, né? E nessa vai ser discutido algumas coisas interessantes, que é o grande sobre o grande Zimbábue, né, o reino do Zimbábue, sim, e as ruínas da África do Sul. Ou então no que o pessoal chama da África Austral. Também eu não gosto de usar muito não, porque é um termo muito usado em português, mas na verdade assim não tem muita explicação em si, né? Então não vai dar muito para você falar sobre isso. Mas voltando então, vou falar também da questão da evolução da cultura sul-africana, o império de Munumutaba, os conflitos com os portugueses e também o que são as ruínas da África do Sul, né? Ou da África Austral. Na África Austral, que seria, né? Eu acho muito estranho esse negócio de África Austral. É só em português que tem essa palavra. É um inferno isso, às vezes, para poder colocar. E para poder voltar para o inglês, para poder vacinar. É a África, que seria a África sulista, vamos digamos assim, né? E existe, então, vamos começar. Na África Austral, existe pelo menos 600 estruturas construídas em pedras nas regiões do Zimbábue, Moçambique e África do Sul. Então, quando eu estou falando de reino de Munumutaba, né, que é interessante também, que é um reino também que a minha ancestralidade faz parte também, né, porque eu tenho a minha ancestralidade africana, uma parte dela ela vem de Moçambique. Então, basicamente, estou falando de que tem teto de casa, né? E é interessante que aqui é onde você começa a ver as construções megalíticas de pedra. Que na verdade a gente tem essa coisa de pedra, a gente vê muito, principalmente aqui na Europa, existe muito isso. Porém, antes da Europa ser estabelecida, entendeu, como continente, como é hoje, como a gente vê hoje, já existia essas construções de pedras na África, antes mesmo da construção, né, ser uma coisa já padronizada na Europa como foi. Mas essa ideia de construir castelo com pedra, solidificação, isso é coisa bem da africana, e isso é uma coisa que foi importada da África para a Europa. Isso é uma coisa muito importante de ser falado. E é chamado como Mazimbabwe Inshona, que significa casas grandes de pedras. João de Barros, o português, né, o escritor português, dos meados do século XIV, nos diz Zimbábue, em Shona, significa corte. O Grande Zimbábue foi a maior dessas ruínas. Quando eu estou falando de ruína, é questão daquele monumento. Se vocês olharem sobre o país do Zimbábue, você vai ter aquela construção de pedra que parece é uma coisa enorme. Aqui tem muitos livros que mostram isso. Nos livros que eu já vi, principalmente na internet também, não tem muito, não dá para a dimensão da altura, mas digamos assim, é como se fosse quase mesmo um prédio bem, não vou dizer um arranha-céu, porque não vai estar muito além, né, da realidade da gente, mas seria como se fosse um prédio daquele ali. Tá vendo aquele prédio ali na frente? O meu dedo tá seguindo aqui. Isso, aqui, esse aqui, onde tem aqui, parece uma cadeira, né? Seria mais ou menos naquela dimensão ali.
E voltando, né, esse consistia em 12 aglomerados de edifícios, espalhado por 3 milhas quadradas. Podemos ver por nós mesmos o grande Zimbábue, o muro. Quando eu falar é o muro de Zimbábue. Então hoje em dia você tem esse muro de Zimbábue. É muito longo, é muito. Quando a gente vai aqui na biblioteca, principalmente aqui em Amsterdã ou então em Leiden, na Universidade de Leiden, na parte histórica eles têm, como eles têm muita coisa também original também, né? Que o holandês pôde trazer muita coisa também, né? Por alguma, seja qual motivo for. E como ele trouxe, né? Que a gente sabe qual foi a situação. Então, assim, você consegue ver a dimensão do negócio. O negócio é enorme, né? O Zimbábue é um lugar ainda que eu quero conhecer, porque realmente, assim, é muito interessante né, das construções, né? Das muralhas, né? Que seria, de caso seria o certo dizer, as muralhas do Zimbábue, né? E as pessoas que nasceram no Zimbábue, que eu tenho muitas pessoas daqui que nasceram no Zimbábue, né? Mesmo sendo colonizadores, filhos de colonizadores, principalmente tem muitos filhos de colonizador vindo do Zimbábue que mora aqui. E eles falam muito isso dessas construções muralhas megalíticas do Zimbábue, né? Que às vezes a gente fala muito da questão da Europa em si, aquela coisa toda, mas o Zimbábue é uma coisa assim enorme. É muito legal isso de ver. Então, assim, eu, né, aconselho vocês procurar, né, sobre não a questão do país em si, mas o reino do Zimbábue ou o reino de Monomotapa. E aí vocês vão ver muito interessante. Se for uma parte muito do inglês, vai ter o inglês ele fala Monomotapa com U. E o africano vai falar muito monomutaba. Alguns vai ser monomutaba e monomutaba. Vai ser dependendo do autor, vai ter essa variação, mas aí dá para você identificar quem é africano e quem é o europeu, seria o branco em si. No século XIV, depois de Cristo, a cidade abrigava 18 mil pessoas. Algumas diziam 25 mil pessoas. Era comparável em tamanho à cidade de Londres no mesmo período. É o que eu falei. Então, quando você fala na questão de, se você pensar em Londres no século XIV, depois de Cristo, você vai ver que Londres ainda tem muita coisa do tábua, era muita casa de tábua, era muita casa de o pessoal ainda tá morando ainda em Taipe, né? E na África já existiam essas muralhas de pedras, né? Então, quando a gente fala do Monomotapa, realmente é um dos impérios assim mais antigos, né? Dentro do continente africano, porque realmente assim na questão de arquitetura eles são uma das pessoas dos primeiros, né? Eu acho que quando se falam, vem até antes mesmo essas construções, principalmente essas construções, elas têm um paralelo totalmente direto ligado na questão da parte das pirâmides do Egito, que são aquelas. Algumas dessas construções têm o mesmo paralelo das pirâmides do Egito, que existe uma linha imaginária também, é uma coisa que não se fala muito nessa linha imaginária, mas quando você pega um livro europeu, ele vai falar muito dessa linha imaginária, que ele é o cálculo que existe entre o parte de Monomotapa, que seria no caso desde da África do Sul, você pega desde Moçambique, vai passar Moçambique, sobe para o Zimbábue, vai subindo, vai questão de Congo e vai até eu não acredito que ela vai até em Cairo ou ela vai até no delta do Egito, que é onde você vai pegar a parte já chegando na parte mediterrânea, né? E eles têm essa ligação direta porque essa foi a construção no mesmo período da época das pirâmides do Egito. Então ele tem essa ligação também, por isso que essas muralhas do Zimbábue elas são muito, muito importantes historicamente, porém, mas pelo fato do europeu querer explorar e tudo mais, aquela coisa, o governo do Zimbábue cortou, né? O laço com o pessoal daqui, principalmente europeu. Então o pessoal não tem muito mais acesso às coisas como tinham antigamente, porque o pessoal também estava roubando muita coisa. Então esse foi um dos períodos das coisas também, né? E pelo fato também da história deles também, principalmente desse império, pela importância que tem, ter ser muito distorcida. Então o pessoal cortou a ligação mesmo. Isso é uma coisa assim que foi a melhor coisa que o governo do Zimbábue fez. Eu acho que o Mugabe, todo mundo fala mal, mas o cara fez muito, 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 mesmo sendo radical,
como era ou é, sei lá, entendeu? Pela questão da preservação da cultura deles, ele foi muito importante e é uma pessoa assim louvável até hoje aqui fora pela atitude que ele tomou, entendeu? Como governador, como presidente do país e na questão de cortar essas coisas da exploração mesmo neocolonista, a palavra não sai em português, que merda. Neocolonialista, isso, neocolonialista dentro do país, né? Ou dentro mesmo da região do Mono Mutapa, que seria, no caso, né, não só dentro de Zimbábue, mas é Zimbábue, é a parte de South África, da África do Sul, né? E da parte de Moçambique também. Então, quando a gente fala de Moçambique, as pessoas ligam muito Moçambique com Congo também, que tem uma certa ligação, pelo fato de falar português, mas na verdade, assim, a ligação entre como é que eu falo? O Moçambique e Zimbábue é muito forte. Muito forte. Então vamos lá. Aqui já tá. Hoje o dia tá fechado, tá aquele dia frio, parece que o sol vai abrir, o sol tá começando a dar uma esquentadazinha, o céu tá começando a abrir, não sei se dá para algumas pessoas verem. O verão da Holanda é isso aqui. É essa merda que um dia faz 40 graus, no outro dia a gente faz 3. E a gente tem que se lidar com isso. Então, quer vir para a Europa? Venha. Né? Viva essa coisa que todo mundo vive aqui, né? Que é essa inconstância de tempo. Por isso que algumas coisas aqui, principalmente quando fala na questão de magia, seja na questão de feitiço, seja o que for, aqui não se funciona muito como no Brasil por causa da instabilidade de tempo. Então aqui a gente tem que fazer muita coisa aqui, como se gera muito e a gente faz muito em cima de planeta. Olha, hora planetária é uma coisa que funciona aqui muito. E hora planetária a gente vai trabalhar muito em cima disso e na questão de solar e lunar. Então muita coisa que é solar, muita coisa que é lunar. É uma coisa que se usa muito aqui. Até o dia de hoje, por exemplo, é muito comum, principalmente aqui, o pessoal fala muito, mas não muito aqui em Amsterdã, mas no interior. As pessoas não falam muito, não falam muito em meses, né? Ou falam luas, entendeu? Quantas luas? Quantas luas? 3 luas atrás eu fiz isso. Então, vê lá assim de 3 semanas, ou, né? Assim, conta muito em lua. Você vai falar muito, principalmente assim, Inglaterra também fala muito isso. Many moons ago, ou many moons, month, moons, eu quero falar moons, moon days. Many moon days, many moon days. I have done this. Or many moon months. I have done that. Or the months of the moon, or something like that. É uma coisa que de vez em quando o pessoal fala muito isso. Às vezes confunde a coisa, tem que ficar calculando. E aí, quanto a fase lunar, né? Quantos dias? E aí, geralmente, quando a pessoa de meia idade, a pessoa de 40, principalmente o pessoal de 40, 50 e 60 anos, eles falam muito nisso, muito. É uma coisa comum. Então, quando você aprende a língua, é uma coisa que também você vai ter que aprender também. Por exemplo, aqui também tem uma coisa do conta da hora. Em holandês, você não consegue... Eles não falam a hora da forma que nós falamos a nível do Brasil. É tudo sobre quarto de hora. Quarto de hora é 15 minutos depois de uma hora, por exemplo, você quer falar 1h15, é 15 minutos depois de uma hora. Aí você vai falar que é 1h30, é 10 minutos, né? É meia hora depois das 12. Ou então você fala meio-dia e meio, ou meio-dia 12h40, é 10 minutos depois de meio-dia e meio. Então tudo é assim. Da forma que você fala, não fala direto, né? É meio-dia e 15, não, é contado assim. Então a questão de tempo aqui é muito preciso. Então o seu tempo sempre vai contado sobre base lunar e base solar. E muitas vezes também é questão de planta. Aqui, esse negócio aqui, quando você vai começar a falar, é erva quente ou erva fria, isso aqui não existe, essa confusão aqui. Isso aqui não existe. Aqui eles vão falar, é lunar ou é solar. Porque o tempo conta nesse sentido.
É onde, porque como tem muita variação do tempo o dia inteiro, se você aqui, por exemplo, aqui, deveria estar fazendo hoje agora 29 graus, tá todo mundo, né, aproveitando, querendo fazer o churrasco do povo, mas ninguém vai fazer porque tá frio, né? E é dia de verão, como foi falado no dia de ontem, que seria 29 graus. Então, você vê o solzinho assim, ó. Deixa eu ver, é esses pedacinhos, esses bestos buracos solar aqui, ó. Isso aí, ó. Isso que é a Holanda. E é o verão, né? Estamos no verão, no auge do verão. Verão 40 graus. Então vamos lá. Voltando. E era comparado ao. Era provavelmente comparado ao tamanho de Londres do mesmo período. Edifícios abrigaram armazéns e santuários. Paredes do recinto central, popularmente conhecido como templo, atinge 35 pés de altura. Eita, o negócio tá rodando. 35 pés de altura e 17 pés de espessura em larguras. Os tijolos são moldados para se manterem juntos em cursos regulares e sem o uso de argamassa. E não, no caso, quando o que existe dentro da construção, principalmente é uma coisa que é normal mesmo de ver. Se vocês forem um dia, principalmente na região, no Quênia não vai ter tanto, mas no Quênia vai ter também, mas não tanto. Mas em Tanzânia, né? A gente fala aqui em Tanzânia ou em Tanganica. Outra coisa também, que coisa importante, quando você fala muito da questão de você conversar com o africano, a gente usa muito a linguajar a grego, o linguajar ocidental, o linguajar europeu. Quando você fala muito nisso, muito dessa forma, eles não passam muita informação, principalmente quando o africano ele não vai passar. Ele vai te olhar como um olho fora. Quando você começa a falar o nome do país na língua africana como eles falam, entendeu? Que é uma coisa que é normal também, desde aqui o pessoal falava. Muitas vezes vão estar conversando da mesma coisa e você não pode saber que patavinos porque o cara está usando outra terminologia. Quando você não conhece isso, então muita coisa também eles não te falam. Então, se eu quero saber, por exemplo, sobre a Tanzânia, né, que a gente fala de Tanzânia ou Tanzania, como você vai falar em inglês, ou então e eu quero falar de um conhecimento maior, né, então eu falo que eu estou conversando sobre Tanganica. Aí eles quando Tanganica então o Tanganica ele vai te falar e vai contar e vai abrir o segredo e por aí vai. Mas a linguagem, principalmente aqui, é muito importante para saber essas coisas. Então foram construções que as pedras eram muito sobrepostas umas sobre as outras. Vão colocando, vai se ajeitando. Por isso que ela tem a ligação direta também, essa técnica tem ligação direta também com a parte dos pirâmides, né, do Egito, por causa disso, por causa dessa técnica também que existe, que eles faziam nessa época. Os pisos são de granitos esmagados e contém, seria no caso esmagado. Quando você fala esmagado assim, não, seria de amalgamado, né? Ou seria assim, digamos assim, né? Mas a palavra mais próxima que eu consigo entrar aqui seria no caso assim, granito esmagado, seria o granito esfarelado. Isso, granito esfarelado. Ai, português e inglês na hora que trava, né? Esfarelado, isso, esfarelado. E contém os drenos. Um dos principais visitantes do local, J.D. Teodoro Bent, comentou que, como um espécimen da arte do construtor seco e sem paralelo, the outer wall the cottage. And the outer wall of the cottage, por exemplo, se vocês forem na Inglaterra, principalmente na região ali de Kent, Guildford vai ter muito também. Guildford vai ter, Kent vai ter, vai haver muito dessa questão de, como eu falo, desse muro. Na cottage vai ver muito isso. Na Inglaterra você vai ver muito isso. Aqui também vai se ver, mas você vai ver muito na região de Deventer, no lado oeste, né? Da Holanda, né? Em Helderland também vai ter. Helderland vai ter. Na Helderland vai ter. Na região de Deventer,
Valparaíso também vai ter, né? Valparaíso, isso. Quando você vê naquela região onde você começa a ver que é a região do Rio aqui, na região do Rio você vai ter um código HH, sempre no mato vai ter isso, no código de HH, ou Estado HH. Estado HH são as cidades principais portuárias que foram construídas na época que a Alemanha, isso aqui era tudo Alemanha, então essa região foi demarcada de HH. Então você vai ter muitos carros como HH, você vai ter muitas coisas assim. Independente disso, vamos lá. Vamos voltar. Existe, embora o sacudimento, um dos principais é isso, the out of the wall of the cottage. Embora sucumbido à passagem do tempo, as casas de campo uma vez ficaram dentro e fora dessas paredes por uma área de 3 milhas quadradas. Vamos voltar de novo, que eu vou falar. Embora sucumbida à passagem do tempo, as casas de campo uma vez ficaram dentro e fora dessas paredes por uma área de 3 milhas quadradas. Eram circulares e de palha. Tinham paredes de 12 a 18 polegadas de espessuras, feita de daga e uma mistura de argila e cascalho. Então vamos lá. Tinha paredes de 12 a 18 polegadas de espessura e feitas de daga, que seria seria como se fosse não é de barro, mas é uma massa de pedra, não é? Seria como uma massa de pedra, mas eu não tenho conhecimento do que é essa daga em si, não. Mas eles têm umas técnicas. Aqui também tem uma coisa assim. Por exemplo, quem faz na parte da bricolagem, né, que eles têm aqui, por exemplo, aqui em Amsterdã, principalmente Amsterdã. Eu falo sempre que Amsterdã é a cidade de Exu, o pessoal não acredita, porque a maioria das britas, deixa eu ver se dá pra ver daqui. Se vocês verem aqueles prédios lá na frente, que é tudo marrom, né? Aquilo ali é... deve ter aqui. Deve ter um aqui, tem um aqui, do lado aqui. Vendo esse prédio aqui na frente aqui? E tudo ali é aquela coisa de tijolo. O tijolo daqui é tijolo todo ele, principalmente quando ele é marrom, vai ser sempre a mesma cor. É feito de laterita. Essa é a laterita africana. Então, assim, os prédios são construídos com laterita, as casas são feitas de laterita, vai ter a mistura de laterita e barro, mas a maioria é laterita. Então vai ter essa coisa da laterita muito forte, muito, muito forte aqui em Amsterdã. Todas as ciclovias dentro da Holanda, a parte de pavimentação é feita com laterita da bicicleta. Então não existe cidade no país da Holanda que não tenha ruas de ciclistas, ciclovias que não seja de laterita. Não existe, eu não vi. E eles usam muito laterita também para as plantas, muito. Todas, na questão de drenagem, não se usa muito pedra, mas se usa laterita. Muito. Então a laterita é muito usada aqui, é muito usada. E aí você começa a perceber, então, mas Amsterdã tem aquela coisa é igual eu falo assim, Amsterdã é terra de muita festa, de muita droga, muita prostituição, aquela coisa. Você vê que o Reino da Lira, ele trabalha aqui muito, muito forte. O Reino da Lira encruzilhada, muito, 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 muito forte. Mas por quê? Você tem essa influência muito forte também dos materiais, que principalmente é laterita, né? Que na verdade, vai ser a pedra de Exu. Então vamos lá. Voltando, continuando. O que eu tenho que falar aqui? Eram círculos de palha, então, eram de fato realizações estruturais da mesma... Caiu. Desculpa. Caiu. Deixa eu colocar isso aqui de volta. Só um momento. Então, voltei porque o sol começou a esquentar e aí começa a fazer o calor de novo, o sol tá abrindo. Aí, vamos ver se dá pra aparecer aqui, né? O Rei Astro chegando. Aí o cara tá chegando de mansinho, ele vai chegando
E ele chegando, a temperatura muito aumenta enquanto perto da água e junta tudo. E aqui, não sei se dá pra vocês verem, é uma coisa normal, existe muito, muito, não sei se dá pra ver. As minhas amigas aqui, que são as gaivotas aqui, gaivota é igual seria os urubus daqui. Então, assim, quando a gente começa a falar de espiritualidade aqui na Holanda, existe também, a natureza responde, entendeu? E isso aqui é comum acontecer, principalmente porque se eu estou aqui falando de coisa dentro da espiritualidade, mesmo que seja estudo, o pessoal vai estar voando. Vamos ver se dá para aparecer. Acho que acredito que esteja que sim. Mas enfim. E aí eu tenho que, vamos colocar aqui também, seria, vamos continuar falando sobre de cascalho de acordo. Vamos botar, estou voltando agora, né? Senão eu vou ficar distraído. Traduzir é uma coisa séria, você tem que ficar traduzindo e pensando o que está falando. Então, de acordo com Peter Garlick, né, Garlick era um ex-inspetor sênior dos monumentos. As casas eram de fato realizações estruturais da mesma ordem que as paredes de alvenaria. Fundamentalmente são apenas desenvolvimentos e reflexos como na parte europeia. Então, o que sabemos sobre a Torre do Cone? Essa Torre do Cone é onde vocês vão ver dentro das muralhas do Zimbábue, como se fosse se vocês lembrarem do Gherkin lá em Londres, o Gherkin ele tem o mesmo coisa ele foi inspirado, né? Na verdade também ele foi inspirado dentro da Torre do Cone do Zimbábue. É muito interessante isso. Alguns arquitetos vão falar sobre isso, outros arquitetos não vão falar sobre isso, mas é uma coisa que quando começou a projetar, na época saiu um livro dentro da Inglaterra, eu morava na Inglaterra ainda, e foi em 2000 e o Gherkin, quando começou a construção do Gherkin, foi em 2003 saiu o primeiro, era um livro onde eles fazem uma imagem geralmente é sempre assim, ele tira a foto da cidade, faz um holograma aonde vai ser, os prédios vão ficar, então faz primeiro o holograma, e que seria um holograma de vidro, e dentro, né, na época estava tendo uma confusão entre o Zimbábue e a Europa. Então aí eles construíram o Gherkin como se fosse na parte do também, como uma, não dizemos assim, como é que faz não seria uma homenagem, mas uma alusão, né? Digamos assim, seria em português, uma alusão à Torre do Cone, que é a cor do Zimbábue. É muito legal ver isso, Eu acho assim interessante. Às vezes, mesmo o europeu, ele tem essa coisa do eu não vou ter assim, mas eu vou ter de outro jeito, entendeu? E os caras é movido a possessão mesmo, de poder, eles gostam de possuir as coisas, eles gostam de ter e de coletar. Então é uma coisa normal. Aqui na Europa é coisa normal isso. O pessoal, eles gostam de coleção. E é em tudo, seja, né, colecionar. Eles gostam de colecionar, tanto na vida pessoal, na vida normal, no dia, na questão assim, a competição aqui é muito grande, é uma coisa que é natural do europeu, ele gosta de competir, então ele vai sempre competir em tudo. Então existe essa coisa também. E pelo fato dessa competição existir, então ele teve essa consideração da construção da Torre de Cone, né, de Londres. E aí, né, do Gherkin, aí deve ter mais prédios lá de hoje também, mas a ideia principal veio de lá. Foi bom lembrar disso. Nossa, é um tempo que eu vivia, muitos anos se passaram. Mas voltando, né? E como são as outras ruínas? Estilos típicos da África Austral do Muro, a evolução da cultura sul-africana. Parte 2. Antes de 300 depois de Cristo, havia aldeias da Idade do Ferro na África Austral. Elas eram tipicamente um acre um acre, seria no caso seria um acre, né, ou mais, e localizado perto de solos profundos para prosseguir a agricultura. Nossa,
é um caos. Eu tenho que aprender a traduzir melhor, tá? Você tem que lembrar, né? Ó, vai ter muito também cachorro latino, porque aqui é onde os cachorros vêm passear, né, com os donos. Existe muito disso aqui, né? Não sei se dá pra ver, vou mostrar. Esse é meu local que dá pra fazer assim um lugar mais tranquilo, né? Dentro da cidade, porque não tem mais isolado, não vai ter ninguém te enchendo a paciência, não vai ter ninguém fazendo sambão ou comendo qualquer coisa. Você vai perto da água, todo mundo vem. É normal isso aqui na Holanda. Isso aqui daqui um tempo, daqui algumas horas vai estar lotado, porque aqui do lado também, tá vendo aqui, tem esse cruzeiro aqui do lado. Então os turistas aqui é um porto, então os caras vão pro lado de lá, atravessa e tem que dar uma volta lá na frente para poder vir para lado de cá. Mas é normal isso, e aqui o sol saindo, quando esquentar as nuvens, der um espaço maior, vai estar todo mundo aqui na Muvuca e aí o barulho vai ser maior ainda. Desculpe por isso. Mas é uma parte mais tranquila da cidade que eu consigo fazer qualquer coisa no dia de hoje, né? Porque dentro de casa também não dá para fazer. Mas enfim, voltamos à situação. Eles eram tipicamente de um acre ou mais e localizados perto de solos profundos para prosseguir a agricultura. Arqueólogos recuperaram fragmentos ósseos, a evidência de caça selvagem e mais tarde a domesticação do gado. Casas construídas de barro e pau com telhados de palha apoiado por um poste central. Ferros em Luso e Machile, 2 locais na Zâmbia há 2000 anos atrás. Evidência do século 8 d.C. de minas de cobre, ouro, bantus e khoisan. Então essa questão também não existe dentro da uma coisa que se é muito falado sobre na questão da metalurgia, né? Então dentro, quando você fala de metalurgia, a gente remete muito da metalurgia, da parte do, né? Pensamento, se você vai falar de metalurgia, você lembra de Ogum, né? Que é o senhor do metal, aquela confusão toda. Porém, tem a outra parte africana, que principalmente aqui, eles batem muito sobre isso. No Brasil, o Yorubá ele é muito forte, então a influência é muito forte Yorubá. Mas quando você fala de metalurgia, quando você fala de metalurgia, principalmente como europeu, o primeiro local que ele vai colocar é a parte de Monomotapa. É o reino de Monomotapa, é o reino do Congo, porque é onde a metalurgia, na verdade, foi desenvolvida a nível planetário, né? E aí você começa a ver, quando você fala da questão de minas, de mineração, o pessoal fazia mineração. Quando você pega na questão de, principalmente daqui do pessoal da região do Zimbábue, principalmente Zimbábue, na questão das minas de ouro do Zimbábue, é uma coisa absurda, Então a Inglaterra explorou muito isso também, da questão do Zimbábue, da questão das minas de ouro. Porque nos estudos aqui, vocês daqui para frente eu vou passar também, vocês vão ver. A questão assim, é enorme a quantidade de ouro que o pessoal tinha. É enorme, eles têm ainda no dia de hoje. Eles têm, né? Então assim, são jazidas e jazidas de ouro, uma coisa assim fenomenal. Então existe a questão do cobre, de minas de ouro e do cobre de bambu. Por esse motivo também, quando eu falo na escravização, né, de escravizados, principalmente no Brasil, você vê muito essa coisa do povo bantu. Por que se na verdade o pessoal de Yorubá era especializado no metal, que era povo de Ogum e tudo mais, por que primeiro o europeu escolheu o banto para fazer isso, sendo que na verdade também já existia de uma certa forma uma relação com o pessoal também da parte da região da Nigéria, da região com o pessoal dos mouros, por aí vai, entendeu? Nessa confusão por causa do comércio. Então se o pessoal era tão especializado assim. Então tem muita coisa na história que ficou, mas se você lê as outras literaturas, a conversa é outra. A conversa é um pouco mais, digamos assim, fundamentada.
né? E, e aqui, principalmente aqui fora, literatura, quando você fala de mineralogia, o primeiro local que vai ser falado, vai ser comentado, vai ser divulgado amplamente é as minas as minas sul-africanas. Digamos 98% da literatura. 98% vai ser quando você fala de mina. Então, quando você fala de metal, principalmente metal, quando metal africano, metal de nível africano, metal histórico africana, você vai falar de Zimbábue, você vai falar Congo, Zimbábue, com Zimbábue e África do Sul. Quando eu falo África do Sul, porque na época era uma coisa estendida, você vai pegar então África do Sul, você vai pegar Moçambique. Então eu estou pegando África do Sul, o país como se seria de hoje, mas como é que você tem que lembrar que nós estamos falando do reino de Monomotapa. Reino de Monomotapa estendia desde o Zimbábue, tem uma parte também de Tanganica, vai ter uma parte também lá da parte de Moçambique, vai ter uma parte também da África do Sul. Esse pessoal, eles eram especializados eles eram, como é que a gente fala em português? Fugiu o nome agora. Eram metalúrgicos, os caras eram metalúrgicos mesmo, nato. Por esse motivo que você vai ver os primeiros escravos que foram para o Brasil eram os caras da metalurgia, o pessoal do ferro. Foram os primeiros. Na verdade, assim, esse pessoal foi junto também do pessoal com os Jagas, né? Porque no caso também, como na verdade os Jagas foram um dos primeiros expulsos, os primeiros expulsos. Mas esse pessoal também, eles precisavam de gente especializado, juntou essa leva também. Porque também existe a coisa do comércio. Se você estudar sobre os Jagas, né? Que é o que eu falo que é os quibandeiros que chegaram no Brasil, os primeiros quibandeiros. Não tem jeito de falar que não é. Cara, não tem. Quando você mais estuda a história desse povo, você começa a entender, entendeu? Porque que a Rainha Zinga mandou, aí depois a Rainha Zinga inventou e teve que, né, ter o relacionamento com um dos Jaga para poder acabar com os portugueses e por aí vai. A história é bem complexa, mas é quando você fala da questão de Jagas e você fala da questão dos primeiros, digamos, os primeiros quimbandas ou os primeiros indó que foram pro Brasil, é os Jagas. Não tem jeito. Eu não consigo colocar outro povo. Fale quem quiser, pode criticar, pode fazer o que quiser. Quando você pega literatura europeia, literatura africana, a conversa é a mesma. É o mesmo grupo. E foi mandado porque, na verdade, os pessoal, eles eram, né, digamos assim, não seria o cigano, não, os caras, assim, topavam tudo, né, eles topavam tudo, né, faziam tudo. Então, assim, os caras fazia o bom, fazia o ruim, digamos assim, entendeu? Mas os caras, eles eram, né? E esses caras eram o quê? Era o pessoal que vieram do que a gente chama aqui também, nos Bantu do Norte, né? Que é esse pessoal também, Moro também, e por aí vai. Mas é um outro estudo que eu não vou entrar nessa agora, mas é muito interessante. E é esses caras que chegam no Brasil, entendeu? Isso é a coisa mais interessante, é esses caras revoltados, entendeu? Os caras sem lei, entendeu? E esses caras conseguem movimentar isso, mas por exemplo, né? Por isso que o Zumbi é um dos caras assim mais aclamados, principalmente aqui fora, porque o Zumbi é descendente dos Jagas, ele era um dos Jagas também, a família era isso. E esse cara chega no Brasil, ele consegue unir todo esse povo que antigamente era inimigo ali, forma aquele quilombo, mas dentro da hierarquia que eles já praticavam mesmo dentro da África também, era o mesmo sistema. Ele trouxe para o Brasil e conseguiu fazer um quilombo, né? Fazer aquele forte. Então assim, e eles até hoje o pessoal o africano, o pessoal daqui, eles não conseguem entender como que o Zumbi conseguiu fazer isso, porque é uma cultura Jaga, uma coisa que no pessoal se fala muito, mas não se explora muito, porque era um povo rejeitado, né? Digamos assim, eram os rejeitados, né? No sentido, porque o pessoal fazia, acontecia mesmo. Mas o cara conseguiu pegar todos que os inimigos e pegar e junto com os crioulos, né, que seriam os crioulos, quem eram os crioulos? Que na verdade eles falam que eram os brasileiros, os que nasceram, que é filhos de escravo dentro que nasceram no Brasil, são crioulos. Dentro de qualquer livro europeu,
você vai encontrar, quando você fala de brasileiro, você vai falar, quando fala de crioulo, brasileiro. Então, por isso que a gente fala, tem aquela coisa do crioulo doido, não tem essas coisas assim. Então, mas o crioulo, quando você fala na nível acadêmica, principalmente aqui no Brasil, aqui na Europa, os brasileiros nascidos, são brasileiros. Os para filhos de africanos nascidos no Brasil. Então, ele conseguiu juntar os africanos e os crioulos, né? E montar o quilombo. E mesmo ele, o cara sendo jaga. É fenomenal isso. É fenomenal isso. Ele conseguiu modificar a cultura dele, adaptar e fazer uma coisa totalmente diferente, mas com o mesmo plano na questão como eles fizeram de por quê? De ser, na verdade, a margem da sociedade, né? De poder de revoltar, que o lema deles, né? A coisa deles é isso, né? De rebelião. Eu amo, sim. Eu acho assim fenomenal a história dos Jagos. Eles são assim, é bárbaro. É bárbaro. É bárbaro. Eles são bem barbários mesmo, mas não sei se são assim, mas o que era o barbário, né? Mas enfim, vamos continuar, senão eu vou fugir. Porque eu gosto muito da coisa dos bárbaros. Com certeza eu fico assim imaginando. Eu tô na terra de bárbaro, né? Já começa por aí. Então assim, essa coisa é muito viva isso. Então você tem a evidência, a evidência do século VIII depois de Cristo das minas de cobre, né? Então vai ter também a mina de cobre, mina de ouro, Bantu e Khoisans. Evidências e esqueletos que mostram uma mudança gradual da população do tipo Khoisan de negros para os negros mais típicos da África Central e Ocidental. Porque quando você fala de Khoisan, pessoal, você vai ver na questão dos khoikóis, né? Que muitas vezes você vai ver os khoikóis, o que a África do Sul inventou na época que eles invadiram a África do Sul porque eles estavam protegendo os khoikóis, do pessoal Bantu do Congo, do pessoal Bantu da região ali do Zimbábue. E na verdade uma coisa totalmente diferente, a coisa contrária, que foi uma mentira, porque eles na verdade eles queriam tomar posse das minas de ouro, da mina de cobre que existia, que eles já sabiam. O negócio é muito louco. Quando você fala de África do Sul, a conversa é totalmente diferente, né? E teve muita propaganda, né, em cima disso, na questão de colonização. Por isso que hoje o pessoal faz questão de pegar, pôr o povo pra fora, brigar e por aí mais. Mas é uma outra história. Vamos continuar. Então, e evidências mostram a assimilação lenta e progressiva dos nortistas na população. Quando você fala de nortistas, eu estou falando do pessoal do Congo e o pessoal do Zimbábue, que vai estar, na verdade, eles se juntam, na verdade não se juntam, na verdade eles migram para a África do Sul, a África do Sul, a África mais sulista, que seria no caso da África do Sul, e por aí vai. Mas esse pessoal Khoisan, eles pegam e começam também a casar, começam a ter filhos com esse povo, então a população começa a modificar, totalmente colorização, a cor principalmente, existe uma coisa muito legal isso, eles mostram isso, nos livros aqui a gente vê isso muito claro. Então vamos lá. Tudo refuta a alegação de que os bantos migratórios da África Central e Ocidental exterminaram os bosquimanos do Sul. Lembra de uma coisa, aqui é uma coisa que existe muito, também é uma coisa que vamos colocar muito. Quando você fala de cultura banto, de povo da língua Intu, eles vão sempre, o europeu sempre vai falar isso, o africano sempre vai falar isso. Bantu não está só concentrado dentro da questão de Congo. Você tem Bantu na região da parte do Swahili, Tanzânia, Quênia, Uganda e vai subindo, é também Bantu. Você vai pegar da parte da Guiné, você vai pegar na parte de Camarão, você vai pegar na parte dos Camarões, você vai pegar na parte também do, digamos assim, eu vou pegar uma parte, eu vou extrapolar um pouco. Vai ter a parte do sul do Sudão, principalmente da região ali de Assuã em diante, que vai estar do pessoal que é do Vale do Oromo. Porque esse pessoal eles migravam também, existe muito isso da questão, o pessoal não se fala, eu não vejo muita coisa no livro de português da questão da migração africana. Eu sempre vou bater isso, porque a África nunca foi estática
Quando você lê nos livros de história, os africanos contam também isso nos livros históricos africanos. É a mesma coisa pelo fato da questão da mudança climática. Eles nunca são estáticos. E é uma coisa interessante que até o dia de hoje, dependendo da região que você for, dentro da África, você vai ver essa migração acontecendo também. E eu lembro quando eu estava na África do Sul, existia muito migração da Nigéria, de Nigéria para a África do Sul, da África do Sul, Nigéria, África do Sul, Quênia, África do Sul principalmente na Etiópia. Quem conhece, você vai saber o que eu tô falando. Quando você sai ali da região ali do norte do Quênia e você atravessa para a Etiópia e você parte da parte da África do Sul, do Quênia, você passa na região de Kampala, na parte do da Uganda, e você sobe para a parte do sul ali da Etiópia, você vai subindo até ali, você vai vendo que todo mundo ainda tem quase a mesma cor, você vai modificar a questão da altura, que o pessoal começa a juntar com o pessoal também do Vale do Omo, e aí você vai ver que a estatura do negro Bantu ele começa a ficar mais alta, e aí você vai pegar até do pessoal Dinka. Só que aí, quando você fala Dinka, você vai lembrar que o pessoal Mandinka também, do Mandingos, né, que a gente vai falar aqui também, são os povos malês nossos lá do Brasil, que são os Mandingos, que foram para o Brasil. Aí você pega esse pessoal também que mistura também, que também já é Bantu também, então vai ter essa confusão também, e você pega muito nisso, porque quando você vai ver, quando você pega de Mouro com isso, a gente acha que é o que são tudo separado, não é. Quando você começa a estudar esse pessoal, você vai ver que tudo é ligado. Tudo é ligado porque quando você fala de migração é de famílias, é grupos. Então, um vai ficando para trás por motivo, qualquer motivo de outro. Porque o tio mais velho não